Bom dia, né, pessoas, nessa quinta-feira, de 24/6. Primeiro, eu queria agradecer à professora Maristela, é uma excelente profissional, uma pessoa incrível, uma mulher dedicada ao que faz e ao que é, pelo convite para fazer esse workshop. Se eu tivesse umas falhas de pensamento, vocês me perdoem, porque eu estou saindo de um processo aí desse raio desse vírus que está cometendo a todas e todos, não é? Então, antes de mais nada, eu quero dizer que é um momento sui generis que a gente está passando, então, queria dedicar esse processo todo que a gente está fazendo nesse seminário às vítimas e às famílias das pessoas que hoje estão sofrendo com isso, porque só sabe realmente, não é, quem sente na pele a dificuldade de respirar, então é um processo bem difícil mesmo. Agradecer a toda a equipe do primeiro encontro internacional de pesquisa em artes, mídias e tecnologias, né, na pessoa da professora Maristela, e a vocês que se inscreveram para o workshop. Então, só me apresentar um pouco, não é? Eu sou a professora Jaqueline, eu sou doutora em História, trabalho na graduação em História na Faculdade de Ciências Humanas na UFMS, em Campo Grande, trabalho com a pós-graduação em Educação em Três Lagoas e com o Prof. História na UFMT, porque nós aqui ainda não temos o nosso mestrado e pelo andar, né, das políticas educacionais, vai demorar um pouco, penso eu. Então, pensar que nesse 2021, que a gente está trabalhando remotamente, é uma pena que não posso estar com vocês presencialmente, que a gente não possa dialogar de forma presencial, mas pelo menos também é uma perspectiva importante para quem não consegue se locomover ou tem aí dificuldades de todos os tipos para participar dos eventos. Eu acho que é uma forma de também inserir e incluir as pessoas nos eventos, haja vista que os eventos no Brasil são tanto quanto caros. Como que eu estruturei, então, essa discussão do workshop? Bom, desde 2014 eu trabalho com o patrimônio histórico-cultural e as vozes dissonantes, no sentido de pensar como nós podemos discutir as questões de cultura, de memória, de diálogos entre as diferentes perspectivas sociais em espaços que são patrimoniais e monumentos, e mais especificamente nos 2 últimos anos nos museus. A inquietação que a gente começou a fazer na pesquisa na UFMS foi como nós temos a representatividade de diferentes grupos, não é? Em espaços museológicos e como alfabetizar culturalmente. Então, desde 2019, a gente eminentemente trabalha com museus que são da capital de Mato Grosso do Sul, eu e 2 bolsistas PIBIC e mais 4 bolsistas voluntários. Nessas pesquisas, a gente começou a trabalhar principalmente com grupos que não estão inscritos nos discursos oficiais. Então, nós temos o Museu do Fundador, nós temos o Museu de Imagem e Som, nós temos o Museu de Arte Contemporânea, nós temos o Museu de Populações Indígenas, mais voltado para a história natural, e aí o nosso foco era a investigação histórica e cultural de como eram representadas as pessoas que teoricamente não entravam nesses discursos oficiais. Então, não era a família do fazendeiro, não eram os grupos de elite, e o processo de pesquisa ampliou-se no sentido de que nós começamos de 2019 para cá a pesquisar eminentemente as mulheres. Então, tem 2 focos, não só as mulheres no sentido da história das mulheres,
mas também a perspectiva de museus de gênero, que é uma nova concepção atrelada à nova museologia. Então, é uma inter-relação entre a história, a memória, a museologia, a cultura e, de certa forma, as representações de gênero. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês, e aí vocês me digam se estão conseguindo ver. Estamos sim. Você quer colocar em tela cheia? Não está indo, meu configuração aqui não permitiu, Ah, tá. Então, infelizmente. Configurações, acho que é do computador mesmo, né? Então, eu preparei para a gente discutir um pouco esse embasamento, então eu dividi a nossa discussão hoje e amanhã em dois momentos, em que hoje eu vou trabalhar um pouco mais focado nas concepções teórico-metodológicas sobre as questões de museus virtuais e história das mulheres, e amanhã é mais focado na pesquisa que a gente tem feito agora, que é com o Museu Afro Brasil. A gente estava trabalhando com dois museus, o Afro Brasil e o Afro Brasileiro, mas eu vou apresentar para vocês o que nós temos de maior aporte até esse momento. E por que os museus virtuais? Bom, uma das coisas que nós percebemos, não só em tempos de pandemia, mas um pouco antes, já em 2019, foi o crescimento da discussão sobre os museus virtuais no mundo. Não é? Não somente pela concepção de acesso e inclusão social, mas também por uma reprodução de alguns modelos culturais. Então, não é só como um espaço para ampliar o número de visitantes, mas para continuar disseminando alguns discursos e formas de entendimento cultural. E no caso das mulheres, elas são, de certa maneira, ainda invisibilizadas, porque os museus virtuais ainda não estão, como um todo, a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre isso, voltados a esse processo de virtualidade, digamos assim. Né? Então, o que são esses museus virtuais e as suas possibilidades de visitação, cultura e aprendizagem, uma coisa que nós vamos discutir hoje, a contribuição feminina nos museus e a percepção que devemos ter na produção da arte, da memória e da representação, uma vez que, no levantamento que nós fizemos, a gente tem muitas mulheres que são artistas, curadoras de arte, mas não são as diretoras do museu e não são responsáveis por reservas técnicas, então elas continuam ainda na invisibilidade. Então, alguns exemplos, hoje eu vou trabalhar com museus virtuais pelo mundo, e amanhã mais focado em museus no Brasil, principalmente. Então, museus que são eminentemente de memória, então vou trazer tanto o Museu Afro quanto outros dois exemplos de museus. Amanhã eu vou apresentar também um pouquinho de um museu da Argentina que tem uma concepção um pouco diferenciada do que nós estamos acostumadas a ver. E os diálogos sobre cultura, mulheres e museus. Não eminentemente a cultura como se tem colocado de uma visão homogênea, uníssona, mas as culturas. Né? Então, de que forma a cultura afro-brasileira, cultura indígena, cultura branca, cultura amarela, enfim, as culturas se compõem nesse sentido. Pensando também o museu para além do espaço de salvaguarda e depósito de objetos e materiais e artes e coleções estáticas, pensando esse lugar como um lugar que reproduz aspectos culturais. Então, os olhares, como eu coloquei nessas imagens aqui, que tanto podem ser dimensionados com a visitação compartilhada, e aí eu compacto desse conceito, porque você não tem o guia
das discussões, você tem o compartilhamento de informações, ou seja, quando você vai a algum lugar de visitação, você também já tem esse olhar sobre o que você sabe ou de que forma você também quer saber sobre aqueles objetos e coleções que lá estão. E uma outra discussão é pensando nessa inclusão das mulheres, no sentido de visibilidade e de representatividade cultural e social. Por que a gente pontua isso? Primeiro porque quem visita museus? Em sua maioria, ele foi pensado por um determinado grupo a sua visitação. De uns 10 anos para cá, nós temos um aprofundamento, um incremento muito maior do Instituto Brasileiro de Museologias e do Instituto Internacional, que é o ICOM e o IBRAM, para que tenhamos cada vez mais pessoas que visitem esses espaços. E com isso, criou-se um espaço pedagógico nos museus, como aquela primeira imagem que tem ali das crianças visitando o espaço museológico, que é uma forma também de ampliar esses espaços como representativos do que nós temos na sociedade como um todo. Então, quando a gente pontua dessa discussão, a gente está pensando no museu enquanto um espaço dialógico de formação e um espaço dialógico de representação cultural. Nesse processo, pensando o museu virtual, como eu falei, eles têm tido nos últimos 10 anos um aumento significativo pelo mundo, mas tem algumas concepções que são importantes de fundamentar na nossa discussão. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando, gente, a gente vai fazendo o diálogo entre nós aqui. Porque a primeira concepção do museu virtual era que ele ampliasse os diálogos entre os grupos sociais, ele fosse, de certa forma, mais equitativo, em que as pessoas pudessem, dos seus lugares de origem, dos seus lugares onde vivem, perceber o que tem de positivo, o que tem de coleções, o que tem de negativo, enfim, visitar esse lugar como um outro aporte de vida. Então, nos seus momentos de lazer, ao invés de ver um filme, ir a um shopping, ir a uma praça, ir a um parque, você visitaria o museu virtual. E, no entanto, o que nós percebemos é que eles têm tido muito mais uma fundamentação no âmbito didático. Eles têm sido utilizados muito mais por profissionais de diferentes áreas de conhecimento que acabam trabalhando com a construção de visita a esse museu virtual como um processo também de reconhecimento daquilo que estão fazendo no seu âmbito de trabalho. Então, seja em que área for. Então, eu gosto muito dessa definição do Arruda, porque ele vai colocando o quanto nós podemos, a partir do museu virtual, ter esse emaranhado de diálogos que sai do âmbito físico. E é importante também demarcar que nós, enquanto sociedade ainda atrelada ao conhecimento escrito, à fonte escrita, temos uma dificuldade inicial ao adentrarmos esse espaço virtual. As diferentes gerações assimilam ou, de certa maneira, se aprimoram quando vão trabalhar com a visita ou com algum aspecto ligado ao museu virtual. Então, a construção desse museu virtual é muito mais no sentido de uma rapidez e aceleração de consumo da cultura, de tecer narrativas que não são
tão estáticas, então elas são realmente diferenciadas, e aí pelo toque do mouse você vai adentrando em salas, em coleções, vai analisando a obra de arte, vai analisando a indumentária, enfim. Você tem um tempo em que você pode parar e voltar depois. Então, o museu virtual traz esse outro tempo. E isso também demarca uma outra configuração, porque dependendo do grupo com o qual a gente lida, há possibilidades de aprofundamento e há possibilidades que você não consegue, de certa maneira, avançar. Então, nesse processo, quando se trabalha com os museus virtuais, a gente está trabalhando também com não só o exercício da cidadania, como tem aqui na narrativa das autoras Silvia e Alves, mas com um processo de reconhecimento desse espaço museológico para que ele não se encerre. E isso foi um dos processos mais complicados que nós tivemos durante o tempo pandêmico, porque as artes, a cultura, os museus foram os que mais sofreram nesse período. Então, não porque as pessoas não tenham interesse, mas porque não é nos impelido a todos os momentos que isso faz parte da nossa vida. Então, quando a gente discute e investiga o processo de alfabetização cultural nos museus, uma das coisas que a gente percebe é essa falta de envolvimento de todos os setores, sejam setores públicos ou até mesmo setores privados, de refletir e de trazer os diálogos sobre o que representa para nós a cultura, o quanto isso está envolvido na nossa vida, o quanto isso remete também para além de comer, beber, dormir e sobreviver, não é? Sim, Maria. Maria levantou a mãozinha ali, pode falar. Bom dia, professora, Bom dia. colegas aqui presentes. É um prazer estar na sua apresentação aqui, um assunto muito pertinente. E está dando para ouvir? Sim. Uhum. Eu considero também que o conceito que as pessoas têm, de um modo geral, ainda sobre essa questão do museu, é ainda muito simplista, muito, vamos dizer assim, estigmatizado. É verdade. Sim. Na verdade, sim. Em que eu tive, por exemplo, Museu Afro principalmente, mas ainda, vamos dizer, estigmatizado. Eu estive uma vez, por muitas vezes, vários quilombos, que eu sou aqui em Cuiabá, e tenho o costume de visitar vários quilombos por ter sido professora de universidade. E numa dessas visitas, em um dos quilombos, lá existe um museu afro. E esse museu afro é totalmente voltado para as questões religiosas. Certo? Todos nós sabemos que nós somos pessoas formadas por uma cultura ocidental. E nessa cultura ocidental, nós temos, vamos dizer assim, na nossa memória social, nós temos que essa cultura ocidental nos formatou, né, de que o antes de Cristo, a história é dividida entre o antes de Cristo e depois de Cristo. E neste universo não inclui cultura afro, cultura indígena, digamos assim. E aí, consequentemente, ritos religiosos. Teve pessoas que estavam nessa visita comigo e que não entraram no museu, no espaço restrito do museu. E o líder quilombola começou a explicar, né, as peças que estão ali dentro da sua linguagem
cultural afro e do significado daqueles pertences que estão ali, daqueles objetos. E algumas pessoas preferiram ir ver o pomar, o pé de limão, o pé de carambola, mas, assim, deu para entender que naquele universo, dependendo da sua formação cultural religiosa, você repugna. Você não entende, você não quer ouvir, você não quer escutar, você não quer aprender, você não está aberta. Então, isso está muito, assim, ainda impregnado na realidade social, na memória social como um todo. Assim, percebo isso, né? Que, assim, depende das pesquisas específicas a que a gente desenvolve, né? Mas, por exemplo, indo nas escolas, acompanhando as alunas na educação básica, isso também é um assunto externo. É como se fosse uma coisa exógena da vida do ser humano, percebe? Sim, isso Então, que é muito você está pertinente. falando, Maria, é extremamente importante, porque como nós tivemos a cultura museológica pautada por grupos de elite, eu não trabalho com história indígena, mas eu trabalho muito com história e cultura africana e afro-brasileira. Então, E eu essa também. dimensão que você está apresentando é o que nos mostra, é o que nos mostra isso. A representatividade desses grupos, ela foi subalternizada, ela foi invisibilizada. Então, para você trabalhar hoje, e para além das nossas pesquisas, eu penso que, né, no sentido de que nós temos que ampliar esse diálogo para a sociedade, para a desconstrução desses estereótipos de que as religiões africanas são de matrizes horrendas, relacionadas ao diabo, ao mal e por aí vai, não é? Mas pensar na contribuição, porque você vê diferentes matrizes religiosas, e aí, claro, né, você está falando da matriz afro, eu também, mas é como alguns grupos evangélicos hoje, todo mundo fala os evangélicos, mas há diferentes terminações também. Então, esse processo de preconceitos, né, relacionados a determinados grupos religiosos ainda é, de uma maneira, no Brasil, extremamente complicada, porque lida com um imaginário social que foi construído desde o período colonial. Então, desconstruir isso é realmente uma tarefa para além do ensino das nossas áreas de conhecimento. É um exercício de cidadania mesmo, É um não é? desafio, né? Exato, é um desafio. E pensando nessa discussão, há poucos museus virtuais que trazem também, por isso que eu faço esse questionamento, eles são mais equitativos? Não necessariamente, porque os museus afros, os museus de mulheres, ainda não estão todos de forma virtual. Quais os museus que estão de forma virtual? Então, a gente vai ver ali, quando você tem maior acesso, quando você tem a desconstrução de discussões sobre determinados grupos culturais, você já tem a formação das identidades desde as gerações mais jovens, ou seja, desde a infância, adolescência, a perceber isso com naturalidade. E não perceber isso como algo que vai me agredir, algo que vai tirar o meu direito, não é? Eu estou agora com orientando, trabalhando muito em torno das cotas, e ele está mostrando às pessoas que as cotas não tiraram o lugar de ninguém. Não há isso. Mas qual é o discurso social que nós vamos criando? Então, quando a gente trabalha com essa ideia de inserção, o museu ele não pode ser algo para além daquilo que nós vivenciamos na sociedade. Ele tem que trazer esse processo de cidadania, ele tem que trazer essa religiosidade, e não só de determinado grupo, mas de todos os grupos. Por que eu falo isso? Porque nós estamos criando realmente nichos. Ah, professora, mas aí um grupo, o Museu de História Nacional não fala sobre as mulheres. Não, ele fala. Nós é que não vamos ver essas discussões, nós não lemos essas discussões. Olhares, né? Nós vamos apenas para ver o quadro da primeira missa,
né? Nós vamos para ver alguns objetos que são do período colonial, mas nós não perguntamos, tá, onde estão as mulheres negras? Quais são as vestimentas que tem? E no Museu de História Nacional a gente já viu que tem, por exemplo, publicações e até obras de arte que são de grupos de matrizes africanas, religiosas inclusive, do período colonial. A Shirley também levantou a mão, diga. Oi, professora. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Professora, então, eu fiquei pensando, a partir da Maria de Lourdes, né, sobre como as pessoas com os alunos na comissão acabam esforçando. Então, assim, eu tive duas experiências, né? Na primeira vez, eu também tive, infelizmente, essa dispersão dos meus alunos. Só que o que eu fiz na segunda tentativa da discussão ao museu, né? Eu trabalhei com esses alunos em sala de aula qual era a importância e qual era o significado dos museus, né? Então, quando eles foram com essa consciência dessa importância, dessa relevância dos museus, para dentro do museu, eles já foram com uma outra visão, eles já foram com uma outra leitura, eles já conseguiram enxergar aquilo que anteriormente não foi possível. Talvez acredito que foi uma falha minha de ter levado, né, tão jovens assim, sem ter feito essa leitura com eles. Mas também tem um outro agravante, né? Como você disse, os museus, eles eram espaços ainda para acesso para um grupo muito pequeno, muito restrito. São poucas pessoas que vão ao museu. Porque os meus alunos mesmos, eles achavam que o museu que eles não podiam entrar, né? Que eles não poderiam adentrar, que era muito caro, ou que não, ainda que fosse gratuito, eles não faziam parte daquilo, não era para eles, né? E isso eu senti no ensino fundamental e no ensino médio, porque é imprescindível para mim, ou os alunos, eles acreditavam até muito recentemente que não era um espaço para eles. Eles não poderiam entrar ali. Olha os sentimentos que eles tinham. Eles não poderiam entrar ali. Então, acho que até a gente fazer essa discussão da invisibilidade, né, da discussão africana, mesmo das mulheres, olha ainda o tamanho da desconstrução que a gente precisa fazer na cabeça dos alunos. Sim, né? Tens toda a razão. Né? Até eles entenderem o potencial dos museus, né? A potencialidade de aprender história ou qualquer outra coisa através dos museus. Porque é exatamente isso que é nos ensinado sempre, né? O nosso lugar de fala. E esses espaços, como os museus, eles foram concebidos por uma elite para essas elites. Então, a origem, não é, dele também, de certa maneira, se perpetuou no nosso imaginário. E no Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade de perceber o quanto esse espaço ele pode nos ensinar de diferentes maneiras. Desde os bens culturais materiais, os imateriais, a discussão de orientar temporalmente as pessoas para perceber como era no passado, como as coisas modificaram. Mas ainda eu penso, né, um dos maiores ganhos que a gente tem trabalhar com esse público mais jovem, porque eles começam também a exigir que esse lugar tenha um discurso diferenciado para essas pessoas. Porque você veja, a gente tem, mais de 2.970 museus no Brasil, classificados pelo IBRAM, na última classificação, mas no levantamento que a gente está fazendo agora, só nos últimos 10 anos, os museus têm se voltado mais especificamente a trabalhar com os grupos étnico e culturais. Então, étnico e raciais, perdão. Então, com outras perspectivas de história e de memória de diferentes grupos. Então,
o princípio dele era trabalhar com uma memória nacional, como eram, né, os demais museus no mundo. Não é só uma peculiaridade do Brasil, isso é uma perspectiva mundial. Mas eles foram se redimensionando. Então, essa mudança trouxe também uma ampliação no acesso e o museu virtual mais ainda. Então, não quer dizer que eles são equitativos no sentido de apresentar todas as culturas, os grupos culturais, mas eles são equitativos no sentido de que podem ser acessados por uma parcela muito maior. Entretanto, muitos dos museus virtuais não são gratuitos. Então, novamente, você vai entrar no museu virtual como o British Museu em Londres, você vai pagar em euros. Você vai visitar o Louvre. O Louvre tem uma parcela gratuita quando você visita com grupos escolares ou grupos de natureza cultural. Então, você aí consegue marcar um horário para visitação desses grupos. Mas você tem, por exemplo... internet, né? Exatamente. Eu tentei visitar o Louvre com meus alunos, não consegui. A internet da escola foi impossível. Exato. Então, você também tem esse outro agravante. Como que a gente lida com esse outro agravante? Né? Então, assim, pensar que esse museu virtual é mais equitativo é uma falácia, mas também pensar que o que está físico pode se transformar em virtual apenas para ampliação de visitação também não é um caminho que os estudiosos dialogam como o melhor caminho. Não é? O Pierre Levy é um deles, ele fala que o museu virtual é muito mais complexo, porque ele está em constante transformação. Então, eu não posso, por exemplo, hoje pegar todo um acervo que é físico e montar virtualmente. Tem um Museu da Mulher na Argentina, em que eles não conseguiram fazer isso, eles criaram, então, uma página no Facebook do museu, para que as pessoas possam acompanhar por lá, porque é um diálogo que não é possível fazer com o museu virtual, daria muito mais trabalho. Porque transformar esse museu físico no museu virtual, ele também tem uma série de problemas, ele demanda uma equipe só para trabalhar com isso, uma plataforma que muitas vezes é paga, um acesso à internet com maior qualidade. Então, você está trabalhando com outras dimensões do físico. Então, nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, muito mais museus físicos do que virtuais. No mundo como um todo também, a gente ainda tem poucos museus virtuais. E aí, qual é a discussão que a gente faz no sentido de que grupos são representados? Ainda são representadas as obras, os objetos, as coleções, as exposições, que são as mais visitadas e que, de certa maneira, são as que representam um determinado grupo social e cultural. O exemplo do Louvre, por exemplo, é que uma das obras mais visitadas é a Mona Lisa. Então, há um tour em 3D somente para Mona Lisa. É um dos raros espaços que representa o feminino, que tem, né, uma exaltação, não é? Ou, de certa maneira, um espaço mais amplo. No Brasil, o Museu Virtual segue uma perspectiva muito próxima do museu físico, ou seja, ele deveria, né, segundo o IBRAM, ser uma instituição sem fins lucrativos que conserva, investiga, comunica e interpreta bens culturais que não são de natureza física. Por consequente, sua comunicação com o público deveria ser realizada somente em espaços de interação cibernéticos. Mas aí, por exemplo, um dos museus que a gente fez um levantamento, que é o Museu da Ilha do Ferro, que fica no Nordeste, é um museu pequeno, é um museu que tentou ser virtual, mas por falta de conexões
cibernéticas, ele não pode se transformar no museu virtual. Então, vejam que esses também são alguns entraves e implicações para dialogar sobre isso. O Museu da Ilha do Ferro, a Ilha do Ferro é uma ilha mesmo, não é? Que fica, não me lembro se é perto do Amazonas, eu tenho detalhado isso, mas a memória hoje não está muito boa. Mas tem todo ele na internet, tem no Instagram, são materiais e obras de artes feitas produzidas por artistas da região, e que são ligados à natureza, à preservação do meio ambiente daquele lugar, que já sofreu muito com algumas intervenções humanas. Então, toda a comunidade pensa isso. Eu gosto de pesquisar muito museus assim, porque você trabalha também com a narrativa dessas comunidades, não é? E esses espaços, eles estão como na grande rede, né, que é a internet. Eles estão no Instagram, eles estão no Facebook, eles têm um ou outro artista que tem o seu site, mas eles não conseguem ainda se ampliar como um museu virtual, o que é uma prerrogativa de muitos espaços museológicos que são pequenos. Então, quais os espaços museais que são virtuais? Os que têm um grande aporte. Então, nesse sentido, se a gente pode dialogar, e é essa a minha intenção, né, no sentido de pensar esse museu como um espaço de ação social e cultural na contemporaneidade. Se eu penso nessa dimensão, como que a comunicação entre os diferentes sujeitos históricos podem ser feitas? De que maneira essas mensagens da sociedade plural podem chegar à nossa casa a partir do museu virtual, ou elas continuam chegando nesse museu virtual com a mesma manutenção de um olhar cultural de um grupo eurocêntrico, de um grupo masculino que tem mais narrativas inscritas e publicizadas nesses espaços. Então, como eu vou dialogar com isso? Eu vou questionando e vou problematizando cada obra de arte, é muito complicado de fazer. Então, eu vou pensar a partir de que elementos? Principalmente a partir da apresentação que esse museu virtual me traz, da sua missão, que todos os museus já determinam e definem, das nomenclaturas que eles colocam para cada coleção e das quais são as coleções principais e as exposições principais. Porque nesse momento você consegue perceber que história se pretende narrar. Ou seja, qual é o olhar que se faz para um visitante já encaminhado? Porque nós não podemos ser ingênuos de que não há também uma pretensão. Desde a reserva técnica até a exposição principal, a exposição itinerante, a exposição permanente, todos os espaços de memória, como os museus, eles já têm uma intenção do que querem nos contar, né? Nos apresentar. Então, quais as culturas que estão ali inscritas? Quais as histórias que eles querem nos apresentar? E que memórias eles querem determinar também para que sejam, de certa forma, enaltecidas, ou lembradas, ou discutidas pelos grupos que visitam esses lugares. Então, nesse sentido, eu não posso pensar num espaço virtual único e ele por si mesmo. Eu tenho que pensar nele com outras conexões. E aí, pensar esses espaços virtuais relacionados também ao patrimônio artístico e cultural. Com dois elementos claros, né? Não estamos aqui nem rechaçando e nem enaltecendo, mas pensando nas possibilidades. Que possibilidade ele pode me ampliar de diálogos com as culturas e que limitações ele ainda tem para trabalhar, no nosso caso, né, o que estamos investigando, com a história das mulheres e as representações femininas negras, não é? Então, de que maneira
pensando que essas conexões se dão em galerias, em acervos pessoais, em museus, em monumentos, em estátuas. São lugares que constroem também esse nosso diálogo. Que influências culturais eles nos trazem, que mediação entre o conhecimento das artes, das arquiteturas, enfim, né, dos acervos, ele pode nos possibilitar, e a partir dessas discussões, como formam outras concepções, ou seja, aceleram o consumo de bens culturais, ou banalizam, ou disseminam mais conhecimento. Então, são concepções que também estão inscritas quando a gente vai trabalhar com esses espaços de museus virtuais. E pensar no sentido também estético dessa discussão, não é? Porque se o futuro da cultura contemporânea, como diz o Levi, está inscrito nessa ampliação de diálogos, ou seja, tudo é hipertexto, tudo é midiático, a aceleração das obras de arte, as novas concepções de arte, as novas concepções de patrimônio, de memória, se inserem nesses museus virtuais, eles implicam também numa outra dimensão educativa, pelo olhar, pela visitação, pela contemplação e pela disseminação desses diálogos. Então, nesse processo estético, né, eu não vou poder entrar muito aqui, mas a gente pode ficar horas, por exemplo, só numa coleção de um determinado grupo, ou só numa coleção que narre as máscaras africanas, dando exemplo do que a gente tem feito nesse momento agora, uma das minhas orientandas está fazendo. E de que maneira essas máscaras africanas são silenciadas na nossa cultura brasileira, mas que tem uma relação muito forte entre o tempo e espaço sociocultural dos grupos que vieram para o Brasil. Desconstruindo também essa visão apenas escravista e pejorativa dos grupos. Então, nesse sentido, quando a gente está trabalhando a concepção da arte, da estética, a gente está pensando numa relação mais sensível, num processo mais cognitivo, em que o sujeito vá para além dessa apreensão mais dura, pejorativa, relacionado a determinada cultura. Não sei se estou me fazendo entender, não é? Mas a concepção do artístico relacionada diretamente com esse ato de criação da obra de arte. Então, quem o fez? Amanhã a gente vai ver algumas das representações que são ligadas a grupos africanos e afro-brasileiros. E isso remete também a esse contato com o público. Não um público que está apenas em espaços universitários, né, acadêmicos ou escolares, mas o público de forma geral. Então, eu também estou instrumentalizando essas pessoas a perceber que essas culturas diferenciadas têm alguma relação com a minha vivência, têm alguma relação significativa com o estado de viver onde eu estou, seja em que espaço for, não é? Então, pensando nesse aporte dos museus virtuais, todo o acervo do museu virtual, ele deve ser colocado como bens culturais que estão se apresentando, ou que são apresentados para as pessoas a partir dessa tecnologia da interação cibernética, né? Entre parênteses aqui, a internet. Mas a gente percebe que nem sempre isso é possível, às vezes são só dispostos os objetos e não há uma explicação mais categorizada, não há uma explicação mais organizada do que significou, de como projetou-se e de que representatividade esse objeto, essa coleção tem. Então, tanto o museu virtual quanto os museus, de uma forma geral, físicos, resolveram estender o seu campo de ação ao cyberespaço quanto os museus fundados na web. Mas nem todos esses museus têm uma preocupação com a memória patrimonial,
com os processos de construção do que vai ser lido pelos sujeitos. Então, é muito importante a gente perceber essa discussão, porque se eu não tenho também um encaminhamento de entendimento, de conceituação, de noção do que eu estou apresentando às pessoas, ele pode ter diferentes leituras. E não só, né, leituras positivadas, como leituras equivocadas, pejorativas, ou simplesmente não ter nenhum tipo de leitura ou releitura de mundo a partir dessas obras de artes, dessas coleções, dessas exposições. Então, por isso a gente fala muito, quando esse museu transforma-se, ou quando ele já nasce na web, há duas concepções que devem estar extremamente presentes na sua construção, que é a concepção de patrimônio e a concepção de entendimento histórico-cultural do que vai se representar. Por quê? Porque patrimônio e museus, eles estão correlacionados a todo o período de construção das suas narrativas. Eles desempenham um papel importante no que concerne desde a criação das consciências pessoais, ou até mesmo no respeito à construção e à representação de identidades locais, regionais ou nacionais, também porque são projetados a partir de determinados posicionamentos, não é? E também como instrumentos pedagógicos e ideológicos, porque se eu tenho um museu virtual que é militar, ele tem já um encaminhamento que é diferente de um museu cultural indígena. E pasmem vocês, os que menos temos no Brasil ainda são museus culturais de nomenclatura indígena. Os que a gente pouco encontra quando a gente vai fazer as pesquisas, levantamento pelo IBRAM. Sempre a gente faz o início da pesquisa por lá, porque ainda é o órgão oficial que tem esse levantamento mais criterioso, não é? E aí a gente chega nesse entrelaçamento de saberes. Como que a gente pode problematizar os museus e a história das mulheres? E por que problematizar isso? Eu posso problematizar outras concepções, posso problematizar as infâncias, por exemplo. Elas praticamente não aparecem em museus. Eu posso problematizar a contribuição cultural indígena, não é? Eu posso colocar a contribuição cultural africana, a contribuição cultural japonesa, enfim. A gente percebe que no Sul e Sudeste tem um número muito grande de espaços que hoje se colocam como casas de cultura e não como museus. Então, é a Casa de Cultura Ucraniana, Casa de Cultura Polonesa, e Casa de Cultura Italiana, Alemã, e por aí vai. Não é? Porque são formas também de manutenção de uma memória histórica de determinados grupos que não estão inscritos em espaços museológicos. Então, quem está inscrito em espaços museológicos? Geralmente, né, eu digo geralmente porque não é uma premissa, né, não está inscrito isso, tanto que a nova museologia, nova terminologia, né, da nova museologia colocou nos idos dos anos 2000, a diversidade deveria estar inscrita em todos os museus. E mais recentemente começou-se um plebiscito mundial para que nomenclaturas fossem dadas aos museus de forma a ter uma visão mais equitativa das diversidades, não é? Várias pessoas têm colocado isso, desde os profissionais que trabalham em museus, até pessoas que se pesquisam e se interessam, assim como eu. Eu, inclusive, coloquei lá as minhas ideias, porque eles não querem mais, e o ICOM, como um instituto internacional, que a gente crie tantos museus separados. Então, é o Museu Afro, é o Museu de Mulheres, é o Museu da Criança, é o Museu do Indígena, mas que a gente possa ter espaços em que fossem dialógicos, em que você tem os diferentes grupos dialogando naquele lugar, o que não tem sido possível até então. Veja que a gente tem aí, historicamente falando, uma longa trajetória, mas ainda tem muita dificuldade desses espaços
serem equitativos. Então, o que nos inquietou foi pensar isso. Como eu levo as pessoas a visitar museus, sejam eles virtuais ou não, em que eu não tenho inscrito a história das mulheres, o fazer das mulheres, o saber dessas mulheres? Onde elas estão? Por que não é falado nas primeiras coleções? Por que eu vou encontrar só os textos, né, ou as estátuas, as obras de arte da Negra Cambinda, no Museu de História Nacional, como apresentou a Aline Magalhães, na reserva técnica, ou lá no final da exposição, ou no Museu Afro Brasil, que eu tenho lá uma biblioteca intitulada Carolina Maria de Jesus, mas que eu não tenho as obras dela inscritas no museu e apresentadas no museu. Elas estão lá no acervo documental. Por que não no acervo museológico, em que eu tenho visitas compartilhadas, visitas guiadas e espaços pedagógicos? Então, essas foram coisas que foram nos inquietando, né? A mim e ao grupo de pesquisa que tem os estudantes, e alguns professores da rede pública que participam. Começou com 36 pessoas, hoje nós já temos 40 e tantas, e a gente faz a reunião uma vez por mês, dialogando sobre essas questões, né? Memória, história das mulheres, patrimônios, educação histórica e educação patrimonial. Porque a ideia é de entrelaçar saberes mesmo. Pensar, como diz o Nestor Campini, que nós temos culturas híbridas. A gente vai assimilando processos culturais, e nós, na sociedade brasileira como um todo, temos isso muito forte, e como eu amplio isso para outros grupos, não é? Então, o primeiro passo que a gente pensa é ampliar pela aprendizagem e cultura histórica de crianças, jovens e adultos. Por que aprendizagem e cultura histórica? Porque é nessa dimensão que as pessoas vão reconhecendo que tem suas memórias, suas histórias também escritas nesses lugares. Elas trazem as suas experiências, elas trazem os seus olhares daquilo que vivenciam, ou já vivenciaram, ou já ouviram, enfim, né? Amplia-se esse diálogo. E amplia-se também a questão da cultura. E aí eu uso muito o Stuart Hall, porque a cultura como processo da formação das identidades sociais. E aí esse espaço museológico, seja ele virtual ou não, vai também contribuindo nessa formação dessas identidades culturais. Nós estamos a todo momento formando os nossos olhares. A gente está, claro que, obviamente, quem se permite, né? Quem se pensa e se permite repensar a sua trajetória, a sua vivência, porque aí você está trabalhando na ideia de que você está se reconstruindo a todo momento, ressignificando as suas práticas. E aí a comunicação histórica e essa aprendizagem da ressignificação cultural. Então, se a princípio nós tínhamos as obras gregas, como essa que eu estou mostrando na imagem aqui, como uma categorização do belo, do olhar para aquele ser angelical, do homem que fez a sociedade, esses anjos migraram por os cemitérios. E hoje há determinados grupos de pesquisadores que trabalham com esses objetos que de uma hora para outra saíram de espaços museológicos, e de uma hora para outra não, né? Foi um processo histórico, mas saíram dos espaços museológicos e foram para os espaços cemiteriais. Então, são representações, isso é ressignificações. Esses processos de ressignificação também é possível de fazer a partir da história das mulheres, porque a gente tem nesse lugar uma apreensão de mundo, que também pode construir os saberes, desde o dito até o não dito, não é? Até o não falado. E nessas categorias, a gente tem o Museu de Gênero. É uma categoria extremamente recente, mas pasmem vocês, existe, né, no mundo. Por quê? Por que a gente dialoga sobre isso? Porque os museus são espaços somente do masculino? Então, a gente sempre começa questionando isso. Não, não são. Os homens não fizeram sozinhos
concepções históricas, as, né, narrativas. Então, a discussão da concepção de gênero pauta também por essa convergência de diferentes fatores que estão inscritos na nossa realidade. São relações dos estudos entre homens e mulheres, das vertentes relacionadas aos grupos, e hoje há alguns espaços museológicos que são da teoria queer, que são espaços LGBTQI+, ainda poucos, mas temos, não é? E no mundo como um todo, a gente tem inúmeros espaços que se intitulam museus de gênero. Tem no Afeganistão, você tem na Coreia, tem na Argentina, tem no Chile, eminentemente falam-se, né, museus de gênero ou museu de mulheres. Na Espanha, em Portugal, tem um na Rússia, tem um outro que Hong Kong. Esse Hong Kong são 6 andares só, que vai mostrando as mulheres guerrilheiras e desde o espaço doméstico até o espaço da guerrilha. Então, você tem diálogos extremamente profundos para dizer, olha, esses lugares trazem memórias femininas, né? Eminentemente, eu tenho trabalhado com a história das mulheres, que é diferente, né, das discussões do âmbito de gênero, mas que não deixam de trazer as concepções de gênero. Porque é uma nova concepção que inclui esse olhar, essa vertente de perceber o que pode ser narrado nesses espaços museológicos pela perspectiva do feminino. O que tem nesses lugares, não é? Então, o primeiro Museu da Mulher, que a gente tem conhecimento, que ainda hoje, né, continua, é em Bono, na Alemanha, foi feito em 1981, foi criado, pensado e projetado todo por mulheres, né? Ainda hoje, todas as exposições, as coleções e as obras são femininas, né? Então, vocês poderiam dizer, professora, mas a gente não estaria criando nichos separados? Não. A gente estaria demarcando um espaço também ideológico, um espaço político e um espaço cultural, justamente pela trajetória de invisibilidade que nós fomos tendo ao longo da humanidade. Então, tem alguns museus que se intitulam como Museu da História do Movimento Feminista e de Gênero, como é o museu que está na cidade ucraniana de Kharkiv. Também não tem virtualmente falando, não é? Por isso que eu falo, alguns dos museus femininos, a maioria deles, não estão ainda nos museus virtuais. E isso é a nossa briga para que esse cenário vá modificando-se e percebendo por que também, não é? Problematizando essa dificuldade de inserção nos âmbitos cibernéticos que tem uma ampliação muito maior. Eu agora estou fazendo parte de um grupo que é do Google, que é um programa Tutorar, que é realmente de tutorias, para que professores comecem a trabalhar com os espaços cibernéticos de forma mais proximal à sua ação didática. Então, a gente tem profissionais de várias áreas de conhecimento, professores de escolas públicas, em sua maioria, em que a gente está trabalhando com eles nesse sentido de são diálogos para ajudá-los, né, nesse processo de entendimento, não é? Justamente porque vem inscrito para eles já nas suas prerrogativas que eles devem trabalhar com, como fala lá, a apropriação tecnológica. E nessa apropriação tecnológica eles não tiveram formação. Então, os professores que são mais novos, que saem da academia, têm até uma formação. Mas professores estão há
20 anos, 16 anos, 30 anos na escola, e temos muitos, não é? Não tiveram essa formação. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. A Luciane perguntou para mim se há algum museu de representação específica da transexualidade ou numa temática mais aberta da homossexualidade. No Brasil, ainda não. Nos Estados Unidos, e com todos os problemas que eu tenho com os Estados Unidos, eu tenho que, de certa forma, reconhecer, né, esse avanço. Eles têm em Nova York e em Chicago 2 museus que são pensados, são construídos por pessoas homossexuais. A princípio, um deles era um museu da moda homossexual, e hoje ele está um museu aberto a essas discussões de homossexualidade em todos os espaços sociais, porque eles tendem a dizer que esse museu ficou pensado como espaço cultural também. Nesse museu, eles têm palestras, eles têm diálogos culturais, eles têm performance, que é muito parecido com o que tem no Museu da Mulher da Argentina, que abre também espaço para grupos transexuais, homossexuais. É um museu fantástico que ele traz essa discussão para além da exposição. Ele pensa em instalações, ele pensa performances, e a gente tem diálogos em grupo. Então, em 2019, eu tive a possibilidade de fazer uma discussão com eles sobre essa questão de memórias, não é, e museus, e tinha um grupo extremamente heterogêneo no espaço nesse museu na Argentina. Mas ainda é um silenciamento muito grande. Nessa concepção da nova museologia, diz que tem uma concepção de trazer para esses outros espaços essa dimensão dos grupos dissonantes, o LGBTQIA+. Então, tem hoje, na Austrália, peraí que a Maristela botou o outro aqui, eu sei que tem na Austrália, em Berlim, em Berlim também tem. Na Austrália, ele também traz essa dimensão para além do universo masculino, feminino, né, essa polarização, traz outros grupos. Porque é o que eu falo desde o início. Eu posso ter no Museu de História Nacional? Posso, mas ele basicamente não é representado. Eu digo Museu de História Nacional porque é o pessoal mais conhece, não é? E aí, nesse sentido, pensar o gênero ou a história das mulheres, a gente está trazendo também essa relação de desconstrução desse modelo patriarcal. Então, eu posso trabalhar... olha, Luciane, é um bom trabalho, viu? Eu acho que, assim, tem pouquíssimas pesquisas no Brasil sobre os museus e os grupos dissonantes. Por que eu digo dissonantes? Porque falam de outras formas culturais, de outra estratégia de vida, de outra trajetória, não é? Então, acho que se você depois quiser, pega o meu contato com a professora Maristela, tem vários textos que te dão embasamento e que podem te ajudar nesse sentido, porque acho que quanto mais pesquisas a gente tiver nesse sentido, mais a gente também aprofunda a ideia de que as pessoas, como um todo, devem estar inscritas e devem ser representatividade. Podemos fazer um mapeamento coletivo, exatamente, em diferentes lugares. Porque se a gente pensa a desconstrução desse modelo patriarcal e dessa civilização horizontal de que o homem determina e os demais grupos obedecem, nós temos que começar também a pensar essa lógica para além do que está inscrito socialmente. Então, que a mulher é a cuidadora da casa, que os homossexuais só aparecem naquelas formas estereotipadas e de maneira que eu me incomodo de sobremaneira, né, sempre muito folclórica, que os transexuais só aparecem quando sofrem violências, porque essa, né, é uma das coisas que mais a gente percebe. Então, acho que mostrar a cultura desses grupos, as suas relações, a sua estética, a sua beleza, a sua trajetória,
inscritas em espaços que são espaços de memória, que são espaços que trazem essas trajetórias e que se inscrevem em diferentes lugares para que a gente apresente a sociedade como um todo, não é? E aí eu uso muito a Michelle Perrault, porque ela fala muito no livro que é a História das Mulheres, sobre esse direito ao saber. Então, se nós temos museus virtuais que podem ser acessados por todas as pessoas, por que eu ainda tenho um silenciamento muito grande sobre determinados grupos culturais? Não é? Como mulheres, indígenas, grupos LGBTQIA+, porque ainda estão sempre na invisibilidade, na subalternidade ou no segundo plano. Então, esse silenciamento também está produzindo discursos. Então, nós estamos em 2021 com discursos, de uma certa maneira, que ainda colocam Conceição Evaristo, que é uma escritora fantástica, que eu adoro seus escritos, mas que não pode fazer parte da Academia Brasileira de Letras porque seus escritos não são técnicos o suficiente dentro daquele universo, mas que está em muitas das representatividades de museus afro-brasileiros. Ou a Carolina Maria de Jesus, que é da segunda imagem aqui abaixo, que eu mostrei para você, que eu falei da biblioteca no Museu Afro, em São Paulo. Então, essas inquietações podem, né, utopicamente a gente fala, permitir que a gente no futuro redefina também o que é essa visão de igualdade política e social, que inclua não somente o sexo, mas também a classe, a raça. Então, que envolva essas dimensões do fazer de diferentes pessoas e que elas possam falar por si mesmas e não ter a professora Jaqueline, que é branca, para dar espaço a uma mulher negra para falar. E aí eu uso muito também, não é? Eminentemente falando das mulheres negras, que é o que eu estou estudando nesse momento, a Patrícia Collins, né, que é uma americana que traz muito essa ideia de ampliação dos espaços de fala femininos, para que a gente tenha a superação da opressão das mulheres negras, não é? E desconstruir essa expropriação pelo olhar das mulheres negras, e a Lélia Gonzalez, pouco trabalhada também no âmbito da história e da cultura brasileira, mas que tem escritos fantásticos sobre essa representatividade da mulher negra, e ela vai colocando quanto a mídia, durante muito tempo, também fez essa fundamentação de um imaginário pejorativo da mulher negra, e enquanto eu posso mostrar que ela teve uma contribuição histórica, social, cultural, a partir das coleções dos museus, sejam eles virtuais ou não, não é? E a discussão de recuperar essas histórias, né, de negras e negros, no caso que é o foco da pesquisa que a gente tem feito nesse momento, traz essa ideia também para as futuras gerações de se ver como membros e membras, não é? Se é que existe essa palavra, acabei de inventar, no cerne da construção dos grupos sociais e culturais, sejam brasileiros ou mundiais. Porque vejam que ainda hoje, e eu ouvi a entrevista da Chimamanda, e ela falando da história toda da Nigéria, das dificuldades da Nigéria e do que ela passou nos Estados Unidos, você fica pensando que isso não é uma condição apenas brasileira, mas é uma condição mundial. Quando a gente trabalha, por exemplo, com as peruanas, né, você percebe que essa condição de subalternidade das mulheres negras no Peru é ainda muito forte. Vejam que tem 15% de população branca, 11% de população negra. Ainda esses 15% conseguem sobrepujar os grupos africanos e peruanos e tratar as mulheres de forma meio pejorativa, como nós temos aqui. Então, a ideia é pensar que esses espaços museológicos tragam também os heróis, as heroínas, as artistas, as escritoras, enfim,
essa representatividade negra para além daquele olhar escravagista, sofrido, estereotipado que nós sacralizamos na memória brasileira, não é? Então, aqui eu trouxe 3 imagens que nós costumamos problematizar com os profissionais e as pessoas que fazem parte do curso das aulas oficinas, dialogando muito isso. Como que você percebe essas pessoas no seu cotidiano? Elas estão ao nosso lado, mas elas estão representadas culturalmente? Não estão? Enfim, né, são questionamentos que a gente começa a fazer. E aí eu trouxe só alguns exemplos, não é? Para a gente falar um pouco. Não vai ser possível entrar, mas eu vou deixar os links e vou mandar depois para a professora Maristela, porque a minha internet hoje ela está muito ruim. Eu testei antes de entrar na sala aqui, para entrar nos 3 museus virtuais que eu apresento, que é onde a gente fez as primeiras pesquisas, mas está travando. Eu não sei se é porque o Zoom está com problema ou se é realmente da minha internet que está podre, não é? Mas está... Obrigada, Maristela. Ah, Luciene está pensando num doutorado. Ótimo, Luciene, isso mesmo. Eu acho que tem que pensar. Porque a ideia era que a gente pudesse entrar nesse... Eu vou tentar de qualquer maneira aqui, tá? Que a gente pudesse entrar para mostrar para vocês o quanto a primeira apresentação que a gente tem é já de uma apresentação extremamente eurocêntrica e por um prisma masculino. A gente já começa a questionar esse olhar por ali, né? É uma pena que a Chimamanda insere-se no grupo feminista que diminui discursivamente a representação transfeminista na sociedade. Então, ela até foi questionada sobre essa discussão. Eu acho que ela não se vê... a gente construiu uma visão feminista sobre ela, mas a gente pode conversar sobre isso depois, Luciene, porque eu fui reler um texto dela, o primeiro que ela escreveu, né, como literata. Eu fui ver 2 entrevistas dela e eu comecei a ler esse livro aqui. E aí eu percebi que tem algumas questões que nós projetamos muito mais um olhar sobre a pessoa do que propriamente essa pessoa se constrói, não é? E que há diferentes modelos feministas. Também cheguei a essa conclusão lendo ela, lendo Bell Hooks, lendo Angela Davis e lendo Lélia Gonzalez. Dá uma outra dimensão. Sobre a discussão trans, a discussão da homossexualidade, a inclusão desses grupos em aspectos culturais, sociais e políticos, seja no Brasil, seja no mundo, nós temos que avançar muito ainda. Nós temos uma visão ainda muito arcaica, muito medievalista, porque até os gregos eram mais ampliados do que nós. Eu fico pensando que os gregos não tinham problema com a sexualidade como nós temos hoje, e que, de certa maneira, a gente aprendeu na história moderna, né? A circunscrever cada um dentro do seu sexo e se preocupar com o sexo do outro, que é mais chato ainda, né? Então, eu digo sempre, quanto mais trabalhos tiverem sobre as dimensões inclusivas, mais nós vamos avançar enquanto sociedade, né? Aprender mesmo, né? Eu aprendo sempre, agora eu aprendi que tem o autossexo, isso mesmo, o autossexual. Meu aluno me explicou, né? Então, assim, eu que sou pedagógica, falas preconceituosas, sim, eu fiquei bem chocada com umas falas extremamente rasas, porque uma das coisas que eu aprendi nessa minha longa trajetória é que, assim, eu sempre demarco a minha fala. Eu não falo sobre os transexuais e homossexuais porque eu os não pesquiso a fundo, mas eu penso que deve ser trabalhado. Eu não tenho mais tempo,
né? Não tenho mais cabeça também para isso. E depois desse Covid me falta mais cabeça ainda. Mas eu respeito. E aí, se eu não sei, eu me calo e digo, eu não sei. Eu estou dando uma disciplina agora de estudos de gênero e eu fui trabalhar com eles nos museus virtuais e fui dizer para eles, vejam, quais as outras vozes estão aí? Quais os outros grupos estão inseridos? E aí uma aluna falou exatamente isso. Eu quero muito pesquisar sobre o que tem das mulheres lésbicas. Onde elas estão? Porque elas estão socialmente em vários lugares, mas por que ninguém fala? E aí as mulheres ficam com vergonha de dizer que são lésbicas. Daí eu falei para ela, pois não tenha vergonha, empodere-se. Você é uma pessoa cidadã como qualquer outra. Então, o espaço que eu penso do museu, ele tem que ser esse espaço, em que eu entre e eu não me sinta estranha a ele, em que eu visite virtualmente e eu não diga assim, poxa, mas eu não consigo me enxergar aí. Né? Então, assim, quando eu visitei alguns dos museus virtuais com o grupo de profissionais da escola, que a gente fez a aula oficina, a maioria deles é heterossexual, teoricamente, tá? Porque a maioria que não se coloca. E nós temos uma professora, a Jennifer, que ela é transexual. E ela falou isso. Mesmo na documentação que a gente encontrou do Museu da Mulher, né, e das Artes, que é um dos primeiros museus que a gente tem, que é o National Museum of Women in the Arts, não há praticamente materiais documentais, imagéticos, artísticos, que estejam, né, aberto à disposição e que sejam de grupos de vozes dissonantes. Eles estão sempre ou na biblioteca e no centro de pesquisa, ou na reserva técnica. Então, isso nos incomoda, porque mesmo um museu que, teoricamente, ele é voltado à publicação e à produção artística feminina, que exibe mais de 5.000 obras, isso são da coleção permanente, você quase não vê publicização das artistas que são trans, homossexuais e até mesmo de outros grupos. Venha para o ECO. Eu acho que deve ir para o ECO mesmo. Eu acho fantástica essa ideia. E aí, Lucilene, nós já temos aí conversa, eu, tu e Maristela, para fazer sobre essas suas discussões. Bom, nossa, já é 12h20. Então, eu pontuei aqui o Museu do Louvre. O Museu do Louvre é o mais conhecido, o que tem mais tempo de virtualidade, digamos assim, né? Deixa eu ver se está entrando. Ele não está entrando. Hoje está tudo ruim aqui. Bom, eu vou deixar para que vocês consigam entrar depois, infelizmente, gente. Tomara que amanhã eu consiga entrar no daqui. Quando a gente entra, principalmente eu gosto muito de fazer o tour pela galeria, que é a Galeria das Artes, porque as principais obras expostas, tem a Galeria de Artes, tem a Galeria de Literatura, tem as mais procuradas, que daí é onde tem a Mona Lisa e as outras reproduções pictóricas, que são as primeiras a serem vistas, essas são as mais acessadas. Né? Então, se formos pensar eminentemente no âmbito da história das mulheres, a Mona Lisa ainda é, para nós, uma representatividade feminina de empoderamento e de expressão artística feminina. Entre todas as obras da Galeria de Apollon, é a que se sobressai e é a que tem, eminentemente falando, a reprodução do feminino. Mas, claro, aí a gente faz todo um outro aporte de diálogos. Qual é a memória dessa concepção feminina? Quem fez a obra, não é? E quais outras exposições e coleções trazem essa representação das mulheres? Então, se vocês forem adentrar hoje no Louvre, vocês vão ter que pesquisar
principalmente na galeria que é de literatura e obras que não são tão famosas, você encontra algumas pinturas e representações femininas. Então, vejo que esse é um dos museus mais visitados do mundo, mas que só tem a única representatividade, ainda bem que tem, né? Vamos pensar pelo positivo, de uma mulher. O outro museu, deixa eu ver se... Ele nem está entrando. Que é o British Museum. Ele é mais dedicado à história humana, que são os museus que eram de história natural, que a gente chama, e depois passaram a ser esse hibridismo com arte, escultura e história humana. E você pode entrar nesse museu com o Google Arts e Cultura. No Museu do Louvre, tem uma parte que você pode entrar gratuita, tem outra parte que é paga. Não lembro se agora, na pandemia, eles liberaram o da Mona Lisa. O da Mona Lisa você pode fazer a visitação em 3D. Então, a gente pode visitar, e se você está trabalhando com jovens, não é, com idosos, com crianças, a gente faz toda uma projeção com eles, que era o que eu pretendia fazer, mas não vai dar. E aí, já diferente do British Museum, que a gente faz um tour, você vai entrando e a seta vai te indicando a que sala você quer visitar. Você tem na parte de artes algumas representações femininas, mas nada conhecidas, também nada publicizadas. O tour, principalmente, é colocado para o âmbito da história humana. Então, ele é apresentado como uma visão extremamente homogênea da história humana mesmo. Tá? E aí tem o Museu Nacional de História da Mulher, que é Alexandria, ele estava junto com a Biblioteca de Alexandria, mas eles foram separados, e aí ele tem uma série de exposições online. Esse sim, a gente consegue baixar as exposições que tem mulheres atletas, mulheres da NASA, mulheres que jogam futebol, mulheres que são nadadoras e mulheres que são agricultoras, de diferentes períodos históricos, para você fazer as comparações. São imagens estáticas também, são obras pictóricas, não tem... tem uma ou duas estátuas, mas não tem coleções itinerantes atuais, elas são mais antigas, então eu deixei as discussões dos links justamente porque a gente consegue fazer a visitação, se ao menos eu pudesse visitar esse aqui. Nem tá abrindo aqui. Bom, enfim, me perdoem por essa falha técnica, mas faz parte, né, infelizmente, do momento em que a gente vive. Deixa eu ver se eu botar em outra guia. Estou pensando aqui, pensando. Não. Infelizmente, não vai. Bom, paciência. Então, eu encerraria por aqui essa parte. Se eu conseguir para amanhã a internet melhor, eu quero pelo menos esse de Alexandria, mostrar para vocês como a gente faz essa problematização e discussão com esses elementos femininos em museus virtuais, não é? Então, no momento era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Amanhã nós temos mais, né? Tenham uma tarde aí tranquila e prazerosa, e se a porcaria está travando de novo, opa, voltou. Gratidão novamente, não é, a professora Maristela, perdão pelas palavras além do que era para falar, eu me empolgo, e aí vou falando, já abro parênteses, colchetes e por aí vai, mas é assim mesmo. Então, assim, amanhã vou deixar todos os meus contatos aqui e a gente vai conversando, porque eu acho que é um tema que não se esgota em si, é pouco tempo mesmo,
e eu queria era estar presente com vocês, porque eu sou a pessoa do cheiro, do abraço, mas, enfim, vamos com o que temos, não é? É isso, gente. Obrigada pela presença, pela paciência, e amanhã nos vemos. Amanhã, não fujam, exatamente, não fujam. Amanhã nós vamos falar do Museu Afro e de algumas carrancas, máscaras, aí vocês, Exus, quem tem medo, não tenha medo, que nós vamos falar deles, símbolos, e esse povo todo fantástico aí do imaginário brasileiro. Obrigada.